Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o professor John, estou acompanhando aí junto com vocês os nossos estudos bíblicos do Antigo Testamento. Nós falaremos hoje sobre o terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico. Lembrando que nós já temos as aulas de Gênesis, Êxodo gravadas aí no YouTube da nossa igreja. Depois você pode acompanhar lá, vai ser uma bênção para a sua vida. E hoje nós estaremos estudando esse livro maravilhoso, que é o terceiro livro do Antigo Testamento, o terceiro livro do Pentateuco, que é o bloco de 5 primeiros livros que nós temos na nossa Bíblia. Bom, como a gente tem falado nas primeiras aulas, a nossa ideia é trazer um panorama geral e é isso que eu vou fazer aqui também junto com vocês. Eu espero que através desse panorama você tenha um norte para poder continuar os seus estudos aí, se desenvolver no conhecimento da Palavra de Deus, tá certo? Bom, então, como eu já falei, o livro do Levítico ele é o terceiro livro do Antigo Testamento, tá? O nome Levítico é um nome originário de uma das tribos que formaram o povo de Israel. Para a gente dar uma recapitulada, quando a gente falou a respeito do Gênesis e de Êxodo, a gente falou sobre a história de Jacó, que teve os seus filhos. E os filhos de Jacó, eles formaram 12 tribos, que formaram o povo de Israel. Essas 12 tribos são a base da formação do povo de Israel. E a tribo dos levitas, os descendentes de Levi, também é uma das tribos ali do povo de Israel. Então, o Levítico, o livro Levítico, né, o nome, origina-se dessa tribo dos levitas aí, que são a descendência de Jacó, tá bom? É um livro formado inteiramente por leis religiosas, por leis éticas, apresenta regulamentos e observações que dizem respeito ao sacerdócio levítico. Então, todo o livro do Levítico é um livro, digamos que, de legislação. Por que o livro é importante o povo de Deus ter um modelo de legislação para que eles possam seguir? Eu vou entrar aqui já num panorama, num contexto histórico do momento em que o livro foi escrito, para ficar um pouco claro essa questão da legislação do povo de Israel. O povo de Israel ele fica preso durante um período de 430 anos, como a gente leu no livro do Êxodo, ali no Egito, e eles ficam presos escravos. Esse tempo que eles passam ali, as suas gerações se desenvolvem ali dentro de uma cultura egípcia, uma cultura politeísta, dentro de uma educação egípcia, com o idioma egípcio. Então, eles perdem a sua essência nesse tempo ali que eles ficam no Egito. Tem até um exemplo que eu posso dar aqui para facilitar o nosso entendimento. Imagina que hoje você mora aqui no Brasil, mas você tem os seus filhos e você é levado para um outro país, digamos aí um país com uma cultura muito diferente, como Japão, China, Coreia do Norte, um país com uma cultura extremamente diferente da nossa aqui. E você vive ali, os seus filhos nascem ali, os seus netos nascem ali, os seus bisnetos nascem ali, e as suas gerações se desenvolvem ali naquela nação. Eles se desenvolvem aprendendo sobre a cultura daquele lugar, o idioma daquele lugar, a religião daquele lugar, ou a não religião, né? E depois de muito tempo, dificilmente eles vão ter algo da cultura brasileira. Eles vão estar aculturados ao lugar em que eles estão morando, onde eles nasceram e foram criados. E é isso que acontece com o povo de Israel. Eles vão para o Egito, eles ficam ali um período muito longo, muitas gerações passam ali nesse tempo de Egito, então eles absorvem toda a cultura egípcia. Mas Deus tinha dado uma palavra para Abraão no capítulo 12 do livro de Gênesis, que Deus daria uma terra para a descendência de Abraão. Deus daria uma descendência para Abraão e uma terra para que eles habitassem. E a promessa de Deus estava se cumprindo. No livro do Êxodo a gente viu a história de Deus tirando eles do Egito, com o objetivo de levá-los a essa terra que Deus havia prometido para Abraão, e eles ficam travados ali um período de aproximadamente 40 anos no deserto, por conta da murmuração, da desobediência, da não contentação com aquilo que Deus estava apresentando, dando, e o cuidado que Deus tinha com eles ali nesse período de deserto.
Por que então que o livro do Levítico ele é um livro de suma importância para esse povo e para nós também? Porque esse povo, eles ainda não eram uma nação formada. Lembrando que para que uma nação ela seja formada, é necessário que haja um povo, uma população, é necessário que haja um lugar onde eles fixem ali a habitação, onde eles morem, onde eles habitem, e é necessário que haja uma legislação para conduzir essa nação, né? Então o povo de Israel, eles eram um povo, saíram do Egito como um povo, um grande, numeroso povo, mas eles não tinham um lugar fixo ainda. Deus ainda os levaria para a terra que Deus havia prometido, e eles ainda não tinham uma legislação para seguir e para apresentar Deus às nações vizinhas como um Deus de boas leis, um Deus que conduz o seu povo dentro de leis justas e maravilhosas. Então é isso que Deus está fazendo com o povo. Ali no momento de peregrinação, após a saída do Egito, Deus dá o Levítico para o povo. Deus estabelece ali leis, tanto para o povo quanto para o sacerdote, rituais e sacrifícios que vão conduzir o povo e direcionar o povo para aquilo que Deus quer, que é a santificação. O livro do Gênesis, nós temos o relato da criação e da queda. No livro do Êxodo, nós temos o tema principal ali, que é a libertação do povo. Então a gente tem a criação, a libertação, e agora aqui no livro do Levítico, nós temos a santificação desse povo. Deus precisava santificar o povo. Deus já tinha tirado o povo do Egito. O que Deus precisava fazer agora era tirar o Egito de dentro deles. Então é isso que Deus faz. A gente vai recordar que no livro do Gênesis a gente via eles ali no momento de peregrinação sentindo saudade das comidas, das cebolas, dos pepinos, das comidas que eles tinham ali no Egito. Por quê? Porque estava neles. Quando Moisés demora para descer do monte, eles vêm e montam ali um bezerro de ouro, recolhem ouro ali, os tesouros ali do povo, e fazem um bezerro de ouro. Por quê? Porque era a religião que eles tinham lá no Egito. Então o Egito ainda estava dentro deles. Então Deus precisava dar leis específicas, detalhadas, para que esse povo, nesse período de peregrinação, aprendesse a obedecer a Deus, fosse santificado, porque Deus estava prestes a introduzi-los na terra de Canaã, que é a terra que Deus havia prometido para eles. Então Deus ele tinha um projeto de nação. Nesse projeto de nação, Deus já tinha agora um povo formado. Deus já tinha um lugar que Deus conduziria esse povo e os estabeleceria ali, que é a terra de Canaã. E agora Deus precisava legislar sobre esse povo, porque Deus era quem governava sobre esse povo. Então o livro do Levítico é esse momento onde Deus começa a legislar, dar leis específicas para esse povo, com o objetivo de santificá-los, de fazê-los obedecer a Ele mesmo, para quando esse povo chegar na terra de Canaã, ele seja um povo fiel a Deus e que vai mostrar para o mundo, né? Porque a promessa que Deus fez para Abraão consiste em 3 coisas: te darei uma grande nação, os conduzirei a uma terra específica e através de você abençoarei todas as famílias da terra, né? Então, o objetivo de Deus era, através desse povo, dessa descendência, abençoar as famílias da terra. E essa legislação Deus estava dando para esse povo, para que através da ética, da moral, de como o povo se conduziria, as outras nações conhecessem esse Deus de Israel, tá bom? Originalmente o livro ele foi escrito para os hebreus, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito do autor, mas as leis, elas são leis específicas para os hebreus naquele período, para o povo judeu, né? Hoje a gente tem muita adoção de algumas práticas judaizantes, mas e pautadas inclusive nesse livro de Levítico, mas a gente precisa entender que essas leis foram escritas para o povo judeu, né? Moisés, quando ele escreve, já falando agora um pouquinho a respeito do autor, quando ele escreve, ele tem a ordem de Deus de escrever essas leis, de escrever os estatutos de Deus, para que o povo hebreu, o povo judeu, tivesse uma legislação ali no período de peregrinação e levasse essa legislação também para a terra de Canaã. Então, essas leis, essas práticas não cabem mais a nós nos dias de hoje.
tá? Cristo, ele crava na cruz todas essas leis, e a gente lê isso lá no livro de Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 4. Eu vou ler junto com vocês para ficar claro essa questão, tá? Livro de Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 14, diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, a gente lê aqui no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Colosso, a respeito dessa questão da lei. A lei, ela foi cumprida. Na verdade, a lei, ela veio para fazer sombra às coisas que estavam por vir. A gente vai ler isso também no livro de Hebreus, no capítulo 8 e no versículo 5. Eu vou ler junto com vocês acompanhem aí junto comigo. Hebreus, no capítulo 8 e no versículo 5, diz o seguinte: o escritor aos Hebreus diz o seguinte: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, tudo o que estava sendo ali entregue para aquele povo fazia sombra às coisas que estavam por vir. A gente vai ler um pouquinho mais para frente na nossa divisão, um dos capítulos que fazem menção ao momento da expiação, fazendo referência àquele que havia de vir, que é o próprio Jesus Cristo. Tá? Então essas práticas que os sacerdotes eles tinham aqui, que Deus ordenou para que eles tivessem aqui, serviu para eles naquele momento. Foi uma palavra dada a eles, foi uma legislação criada para eles e não serve mais para nós nos dias de hoje. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa ideia de judaização no nosso contexto, olhando aqui para o livro do Levítico. Nós usamos o livro do Levítico para ler, entender, interpretar, que é o que a gente está fazendo nessa aula, e aplicar os princípios de Deus para as nossas vidas, para que sejamos mais parecidos com Jesus, com o auxílio do Espírito Santo. Então esse é o objetivo do nosso estudo, para que nós cresçamos juntos na nossa fé. Amém? Bom, o autor do livro, quem foi o autor desse livro? Também foi Moisés, assim como o autor de todo o Pentateuco. Tá? A datação, como eu falei nas outras aulas, é um pouco difícil a gente cravar uma data exata de quando esse livro foi escrito, mas a gente tem mais ou menos uma ideia. Tá? A gente tem algumas evidências de quem foi o autor do livro, e essas evidências estão no próprio livro. Eu vou ler com vocês o livro do Levítico, no capítulo 26, diz o seguinte: Levítico capítulo 26, verso 46. Diz assim: são estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pelas mãos de Moisés. Então, no finalzinho do livro aqui, no capítulo 26, a gente tem, no finalzinho do capítulo, Deus falando que essas são as palavras que Deus havia dado ao povo por intermédio de Moisés. Então Moisés, aqui nós temos uma evidência no próprio livro de que Moisés foi o escritor desse livro, além de outras evidências, por exemplo, as palavras do próprio Jesus. Como eu falei desde a primeira aula, eu vou sempre trazer evidências de quem foi o escritor do livro, para que não fique uma coisa de achismo, será que foi, será que não foi? Então nós temos algumas evidências, o próprio Jesus faz menção ao escritor do livro do Levítico, aqui no livro de Mateus, no capítulo 8 e no versículo 4. Eu vou abrir aqui para a gente estar lendo junto também, você pode estar acompanhando aí nos seus estudos, depois você pode pesquisar na internet, existem outros textos, outras referências que fazem menção a esse assunto, a quem foi o escritor do Pentateuco. Então, Mateus capítulo 8, versículo 4 diz: disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir
de testemunho ao povo. Aqui Jesus está fazendo menção ao leproso quando ele é curado. Então, quando o leproso ele era curado, Jesus está dando uma instrução: não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz uma oferta, a oferta que Moisés ordenou para serviu de testemunho ao povo. Então, aonde que Moisés ordenou que essa oferta fosse feita? Lá no livro de Levítico. Uma das legislações era como a oferta deveria ser feita, como deveria ser feita a condução da vida de um leproso, e isso está registrado no livro do Levítico. Então, o próprio Jesus nos diz que Moisés foi quem escreveu esse livro. Essas palavras são palavras que Moisés as escreveu. Tá certo? A gente tem também o peso da tradição, né? Óbvio, a tradição judaica também afirma que Moisés é o escritor de todo o Pentateuco e o Levítico faz parte ali dos livros do Pentateuco. Então o autor é Moisés, Moisés quem escreveu esse livro maravilhoso. Tema e o propósito do livro. No Pentateuco nós temos alguns temas específicos. A gente vai ter no livro do Gênesis a criação, no livro do Êxodo a libertação e no livro do Levítico a santificação. Então o tema principal desse livro é a santificação desse povo que estava no Egito sem lei, seguindo uma lei pagã, vivendo de forma que não agradava a Deus. Então Deus tira eles de lá, precisa levá-los para um lugar, mas Deus antes precisa santificá-los. Então santificação é o tema principal do livro de Levítico, e a gente tem um texto que faz referência a isso, que é um dos textos principais de todo esse livro. Levítico capítulo 11, versículo 44, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos congregareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastem sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, Deus está deixando claro aqui, olha, eu tirei vocês do Egito com o objetivo de santificá-los, para que vocês sejam santos, assim como eu sou santo. Então, tema principal do livro, santificação. Outra coisa que o livro nos apresenta também, um outro assunto que o livro trata é os israelitas saindo, desse período de peregrinação. Eles viviam em uma cultura completamente distante de Deus, perderam o conceito de Deus, então Deus ele traz novamente. Então olha que interessante, no livro do Êxodo, Deus ele se apresenta ao povo. A gente vai ver Deus repetindo diversas vezes: eu sou Deus, eu sou o Senhor. Quando Moisés ali na sarça pergunta: mas Senhor, quem eu vou dizer para os meus irmãos e para os egípcios, para o faraó? Eu vou chegar para eles e vou dizer que quem me enviou. Então o Senhor diz: o eu sou te enviou. Então Deus tem o propósito ali de mostrar que Ele de que não existe nenhum outro além dele. Ali no livro do Êxodo Deus faz isso. Aqui no livro do Levítico Deus está mostrando que Ele não só mas que Ele é santo. E assim como Ele é santo, Ele quer também que esse povo seja santo, que esse povo não sirva outros deuses como eles serviam no Egito, que esse povo não sigam um padrão pagão como eles viviam lá no Egito, mas pelo contrário, eles sigam as leis e o padrão que Deus agora estava dando aí para que eles seguissem através da vida de Moisés, tá certo? Então, os temas principais, o propósito do livro são esses, tá? Um dos objetivos é fornecer instruções e leis, Um terceiro objetivo seria Deus mostrar para eles o desejo de Deus em relação à conduta deles. Então, o livro ele fornece instruções e leis para orientar o povo pecador, um povo que estava distante de Deus, em direção a um relacionamento com Deus que é um Deus santo, Há uma ênfase na necessidade da santidade pessoal em resposta ao Deus Santo que não tem comunhão nenhuma com o pecado.
E para que isso aconteça, Deus ali introduz alguns rituais de sacrifício que eram a simbologia, né, da santificação desse povo. Então esse povo pecava, eles vinham, apresentavam ali os seus sacrifícios de animais diante do Senhor e o pecado deles era perdoado. O objetivo era que eles fossem santificados, tá? Então às vezes a gente lê o livro do Levítico numa perspectiva não tão correta e a gente pensa, nossa, mas que livro difícil de ler, até um livro talvez com uma leitura um pouco pesada, né? Porque fala muito de legislação, a condução do povo ali nesse momento e a gente não consegue entender. Mas quando a gente lê esse livro com uma perspectiva correta, entendendo que Deus precisava dar leis detalhadas e específicas, porque Deus precisava fazer esse povo obedecer a Ele e saber quem Ele era ali como um Deus santo, tá? Então, um dos propósitos do livro também é esse, é fornecer leis ali, instruções para que o povo fosse conduzido em direção a um relacionamento com o Deus Santo que eles estavam agora sendo cuidados por ele, tá? Outras regulamentações acerca das doenças, do parto, dos animais impuros, dos casamentos ilícitos, as penas dos crimes, né? Os criminosos ali, as penas foram apresentadas por Deus como elas seriam conduzidas aqui no livro do Levítico também, e são apresentadas com o intuito de conduzir o povo à santificação. Né? Eles saíram do Egito sem legislação, então agora Deus precisa ordenar as coisas, Deus precisa ordenar como que o criminoso ele vai pagar pelo seu crime. Os enfermos, como que a sociedade ali que está se formando agora vai se portar em relação aos enfermos, né? A gente tem ali a questão dos animais impuros, como que eles iam se portar diante desses animais que não podiam ser comidos. Então Deus ele dá uma legislação para esse povo com o intuito até mesmo de cuidar desse povo, né? Um povo que vivia de qualquer jeito agora estava sendo conduzido pelo Senhor. Então a gente vai ver Deus aqui dando diversas leis para eles com esse objetivo de conduzi-los e santificá-los, tá bom? Então o tema principal, o propósito, basicamente são esses, né? Lembrando que a gente está falando de um panorama geral desse livro, a gente não vai entrar nas leis de forma específica, porque a gente também não tem tempo para isso, mas você depois, eu espero que você se debruce aí, que você estude mesmo sobre essas leis. A gente não vai conseguir falar, por exemplo, sobre a ideia do sacrifício, como eles eram feitos, as roupas dos sacerdotes, então a unção do sacerdote. Então a gente vai fazer meio que um panorama mesmo para que você depois tenha um norte para conseguir continuar os seus estudos, tá? O livro do Levítico, assim como todos os livros bíblicos, ele tem também as suas divisões. Nós falaremos a respeito dessas divisões. Elas não estão assim muito bem definidas, assim como o livro do Êxodo também, mas a gente consegue perceber ali uma mudança de tema, Moisés conduzindo ali, terminando uma sessão ali em um tema e começando a conduzir um outro tema. Então a gente vai tratar um pouquinho a respeito dessas divisões, tá? Então seriam pelo menos aí 3 divisões, né? Que a gente tem ali as leis acerca dos sacrifícios nos primeiros capítulos. Depois a gente tem o estabelecimento do sacerdócio de Arão e da sua descendência. Depois a gente tem um código de conduta moral, leis sobre pureza e sobre impureza. Então, as 3 divisões seriam basicamente essas. Claro que existem outras subdivisões dentro dessas divisões que a gente não vai conseguir tratar também, mas as 3 divisões são as leis, né, para os sacrifícios, como eles deveriam fazer os sacrifícios, tanto os sacrifícios para o povo como os sacrifícios para o sacerdote. Quem fazia esses sacrifícios eram os sacerdotes. Só para a gente dar uma... A gente não vai aprofundar muito, mas só para a gente ter a compreensão de quem eram os sacerdotes eles eram da tribo dos levitas, né? Arão foi ali direcionado por Deus para ser o primeiro sacerdote, e depois a sua descendência também seria uma descendência de sacerdotes, homens separados por Deus para poder conduzir ali os rituais de sacrifício, de levar o pecado
do povo até Deus, né, como se fosse um intercessor ali para que Deus perdoasse esses pecados, os pecados ali eles fossem expiados. Então a gente tem ali no primeiro capítulo, né, como os sacrifícios deveriam ser conduzidos. Depois a gente tem o estabelecimento do sacerdote. Então Deus fala como a coisa vai ser feita, depois Deus estabelece quem vai fazer a coisa, tá? E depois, posteriormente, a partir do capítulo 11 ali, a gente vai ter inúmeras leis ali a respeito da pureza, da impureza, um código de santificação para que aquele povo fosse conduzido dentro da vontade de Deus. Eu vou tentar detalhar um pouquinho sobre essas divisões, tentar tratar capítulo por capítulo. Então a gente vai ter aqui as leis sobre os sacrifícios, né? Você vai encontrar essas leis ali a partir do capítulo 1, né? Primeiro as leis sendo direcionadas aos sacrifícios pelo povo, que o sacerdote faria pelo povo, e depois o sacrifício que eles fariam por eles mesmos, os sacerdotes fariam pelos sacerdotes. E isso vai até o capítulo 7, ali o finalzinho do capítulo 7. Né? Do capítulo 8 em diante a gente tem o estabelecimento do sacerdócio, onde Arão ele recebe a unção, inicia sua função ministerial, faz ali o seu primeiro sacrifício. Posteriormente os filhos de Arão também são, né, introduzidos ali na linhagem sacerdotal, e aí tem os dois filhos de Arão que levam fogo estranho, Nadab e Abiú, que levam fogo estranho diante do altar do Senhor, e o Senhor ali não os poupa e eles morrem. Então a gente vai encontrar esse estabelecimento do sacerdócio entre o capítulo 8 e o capítulo 10 do livro do Levítico, e depois no terceiro bloco, aqui na terceira sessão, nós vamos ter as leis sobre a pureza, a impureza. São diversas leis, né? Eu vou fazer aqui menção ao capítulo 16 do livro do Levítico, que fala a respeito do dia da expiação. O dia da expiação, como eu falei anteriormente, ele faz sombra à expiação que Jesus faria pela humanidade na sua morte. Então, o sacerdote ali, o Arão, ele teria 2 bodes, um dos bodes ele sacrificaria e o outro ele colocaria as mãos sobre a cabeça desse bode, faria uma oração confessando os pecados do povo de Israel. Alguém que se voluntariasse, ele levaria esse bode até o deserto e esse bode seria solto. Então aí estava a representação da expiação dos pecados do povo de Israel. Então esse é o capítulo chave do livro, que é o momento da expiação ali dos pecados desse povo. Então a gente vai encontrar ali do capítulo 11 até o final do livro, né, esse código de leis sobre pureza, sobre a impureza, um código de santificação. Essas leis regeram toda a vida judaica no momento do deserto, e eram essas leis que deveriam ser seguidas ali também quando eles fossem introduzidos na terra de Canaã. Algumas dessas leis, né, quando você lê a partir do capítulo 11 aqui, você vai encontrar Deus falando a respeito da conduta sexual abominável, então a relação que eles teriam de homem com homem, mulher com mulher, com os animais, princípios de bom relacionamento com o próximo. Então Deus prezava ali, como eu disse, eles não tinham essa legislação, então Deus traz isso para eles, né? Princípios de boa convivência, de bom relacionamento com o próximo. A pena em relação aos crimes, inclusive algumas penas mais duras de morte, de apedrejamento, porque era uma sociedade que estava se formando, e para que essa sociedade não fosse uma sociedade formada dentro de um anarquismo, cada um querendo fazer do seu jeito, do seu modo as coisas, então Deus ele vem e traz uma ordem para que esse povo possa seguir, tá? A gente tem as leis a respeito dos sacerdotes, para que os sacerdotes sigam, né? As festas, a instituição das festas ali dos judeus, então a festa da Páscoa, do Pentecostes, das primícias, do tabernáculo, do dia da expiação. Então são festas judaicas ali que são apresentadas também nesse livro. A gente vai encontrar a partir do capítulo 11 ali essas festas sendo apresentadas também por Deus, as bênçãos e maldições decorrentes da obediência ou não obediência do povo de Israel, que a gente vai encontrar a partir do capítulo 26. Então,
esse é o livro do Levítico, né? A gente fez aqui um panorama geral, entendendo que esse livro ele foi escrito, para a gente falar do lugar e da datação desse livro, ele foi escrito também, assim como os outros livros, muito provavelmente no período de peregrinação, quando Moisés está ali com o povo no deserto, tá? Então, muito provavelmente nesse momento é que Moisés escreve o livro, inclusive pelas referências que nós temos do próprio livro, de Deus falando para Moisés. Moisés, registra essas leis e estatutos para que você conduza o povo através dela, e o período vai ficar ali entre o ano 1500 e 1400, assim como antes de Cristo, assim como todos os outros livros do Pentateuco que foram escritos ali muito provavelmente no mesmo período. Então a gente não vai fugir muito disso. São datas difíceis da gente cravar, né? Falar, não, realmente foi nessa data, foi dessa forma, mas a gente tem uma ideia e historiadores da Bíblia, eles ficam também com essa ideia é apoiada pela tradição judaica, que é quem que recebeu originalmente aqui essas leis e esses textos, tá? Só para a gente finalizar, falar um pouquinho a respeito do livro de Gálatas. A gente tem a aula do livro de Gálatas já no YouTube da nossa igreja, mas quando a gente fala a respeito de leis, para que a gente até fique, a gente não se apegue mais às leis, né, as leis que são apresentadas no Antigo Testamento como sendo algo que pode nos salvar, porque quem nos salva é a morte, é o sacrifício de Cristo por nós, é o seu sangue derramado na cruz, e tudo aquilo que a gente tem no Antigo Testamento e também no livro do Levítico é sombra daquilo que estava por vir, tá? No livro de Gálatas a gente tem um momento de muita tensão em relação àqueles que defendiam a lei e a circuncisão, que fazia parte ali, né? Deus havia ordenado aos descendentes de Abraão que eles se circuncidassem. Então, no momento ali da formação da igreja ali da Galácia, o apóstolo Paulo tem uma certa tensão entre os irmãos, porque alguns ainda estavam apegados à lei, defendiam que a circuncisão era necessária, e outros não queriam muito que se circuncidar. Então acontece ali um concílio, no capítulo 15 de Atos, um concílio em Jerusalém, para que fosse definida essa questão de se aqueles irmãos que estão se convertendo, eles deveriam aderir às práticas judaicas ou não. E aí é definido que não. O Tiago, ele levanta, ele se apresenta e ele dá um parecer dizendo que essa prática não deveria ser imposta sobre os gentios, tá? Por que eu estou falando isso? Porque existem alguns segmentos dentro do cristianismo que estão tentando impor práticas judaizantes sobre a igreja. Então a gente precisa tomar muito cuidado para saber que nós somos livres em Cristo. Então não existem rituais, não existem coisas que nós precisamos fazer para poder conquistar a nossa salvação. Quem conquistou a salvação por nós foi o próprio Cristo. Então o livro do Levítico, ele é um livro que originalmente foi escrito para um povo específico, que é o povo judeu. Mas nesse livro, ele é um livro que contém em si muitas e muitas aplicações para as nossas vidas, que nos ensinam como viver para glorificar a Deus. Então nós não devemos nos apegar aos ritos, à questão dos sacerdotes, num sentido mais literal, mas sim a mensagem que o livro traz de aplicação para as nossas vidas, para que sejamos transformados pela palavra de Deus. Então eu quero fazer uma oração para a gente finalizar. Aqui a gente finaliza a nossa terceira aula, que é esse livro maravilhoso que é o livro do Levítico. Eu espero que Deus abençoe sua vida, desejo do fundo do meu coração que você continue tendo desejo de crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Então quero orar para a gente finalizar, e obrigado pelo seu tempo aqui em nos ouvir e junto conosco aí compartilhar da palavra do Senhor. Pai, eu quero, no nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse tempo que nós tivemos de estudo, agradecer pela sabedoria que o Senhor tem nos conduzido e pedir ao Senhor que o Senhor ilumine a mente e o coração de cada irmão que vai assistir essa aula, as outras aulas, que o Senhor use poderosamente a vida dos próximos professores que virão, que eles sejam ousados, que eles tenham o direcionamento do Senhor para conduzir as suas aulas, e as pessoas que são mais importantes sejam tocadas pelo Senhor e despertem
com o desejo de conhecer a sua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque essa palavra foi guardada pelo Senhor e foi mantida. Em diversos momentos tentaram destruir essa palavra, mas o Senhor as manteve, e o Senhor nos deu a graça de conhecermos essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. No nome de Jesus, amém.